Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Quero mandar um carinhoso abraço para André Limonge, Graça Cavalcante, José Correia, Amálio Moreira, Jennifer Pereira, Margarida Leite, Damião Pereira, Moreno Victoriano, Francisca Xavier, Daniel Júnior, Daniel Godri lá em Curitiba, um abraço, meu irmão. Maria Suane, Jonathan Chaves, Edith Tertuliana, Luciana Barbosa, Vandro Zanin. Um abraço a vocês, um abraço a todos que estão sempre acessando o nosso canal, você que está chegando para inscrever-se, você que tem acionado o sininho, que tem feito um comentário, você que tem compartilhado os nossos vídeos. Queridos irmãos e irmãs, antes do nada, quero iniciar este vídeo de hoje com um pedido de perdão. Um pedido de perdão sem tamanho. Quem muito fala, é o meu caso, né, que é muito prolixo, e não presta atenção no que fala, acaba falando besteiras, sobretudo no meio das empolgações. No vídeo passado eu falei que São João Maria Vianney não prestava nem para ser padre. É aí que o meu canal é um canal pequeno, vocês sabem, de 4.000 pessoas. Claro que está crescendo dia após dia, mas é por aí que a gente tira como a gente está desenvolvendo o nosso trabalho, o meio que a gente está trabalhando e as pessoas que estão bem de olho na gente, né? As pessoas que estão bem de olho da gente. E eu quero agradecer, pedir perdão, inclusive a Dom Celso, tá, meu querido? Eu quero pedir perdão por essa frase, por essa colocação tão imprópria, tão indevida. Eu, de coração, o correto da minha vida, da minha expressão, ser sacerdote. Se eu pudesse, se eu tivesse condições, eu queria ser sacerdote. Seria o caminho que eu iria trilhar. A minha vocação é outra, sou casado, a minha vocação familiar, e eu a abraço com muito amor, com muito carinho, no meio dos meus percalços, no meio dos meus pecados, mas tenho feito de tudo para restabelecer a comunhão com a minha família. Enfim, é uma vocação. Então a minha vocação está estabelecida. Mas não fosse isso, com toda certeza que o meu sonho, o meu anseio era ser sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, era participar da casa de Arão. Então aqui estou para pedir perdão por essa colocação infeliz que fiz, e por 2 vezes que São João Maria Vianney não prestava nem para ser padre, e quando isso se diz, se está colocando ser padre como aquilo que não vale nada, e essa não é a minha verdade a respeito dos sacerdotes. Tá? É verdade que não concordo com muitos sacerdotes, como muitos não concordam comigo, mas isso não é o caso. Não é o caso. Eu nunca deixei de ir à missa por causa de um sacerdote que eu desaprovo alguma coisa na vida dele. Não, queridos irmãos, não trata-se disso. Eu sempre digo que os nossos sacerdotes precisam ser respeitados independente do que sejam. E não cabe a mim, como algumas pessoas já me pediram, e já falei que o meu canal não tem esta finalidade. Não cabe a mim vir a público colocar
o clero da minha igreja colocar a casa de Arão aí na Medina. Isso não faz, e nem dos irmãos protestantes. E nem dos irmãos protestantes. O que chega para mim, queridos, as informações que muitas pessoas mandam para mim, são coisas assim terríveis. Então aqui não estou para estar malhando os meus irmãos protestantes, e menos ainda os meus irmãos sacerdotes. Menos ainda a minha igreja. Luto para ajudá-la, luto para ser um cristão, conforme Deus quer que sejamos. E eu reconheço que estou muito longe de ser um católico, um cristão católico, como a igreja espera, a igreja mãe e mestra espera de cada um de nós. Então quero deixar aqui o meu pedido de perdão a todos os bispos, a todos os padres que viram essa reflexão. Obrigado pelo elogio, obrigado, eu fico de coração, e sei que vocês não estão jogando-me confete. Sei disso, queridos. Tá? Eu acolho os seus elogios de coração da mesma forma que acolho a crítica, o puxãozinho de orelha, tá? Olhe lá, verifique isso para não acontecer de novo. E aqui estou iniciando este vídeo pedindo perdão. Não posso deixar também de neste vídeo pedir mais uma vez as vossas preces, as vossas orações, queridos. Tá? As vossas orações. Eu sempre digo, já disse algumas vezes aqui, que havia, antigamente, quando um papa era eleito papa, né, um cardeal pegava um pedaço de estopa, esse pano que queima com facilidade, e aquele pedacinho de estopa ele queimava na frente do papa que estava sendo eleito e dizia as seguintes palavras: Sic transit gloria mundi, ou seja, assim passa a glória do mundo. Do jeito que esta estopa está queimando, tão rápido, assim passa a glória. Assim passa. Era justamente para o novo Papa não ensoberbecer-se. Isso serve para nós em tudo, queridos. Isso serve para a nossa vida. Uma hora estamos bem e na outra estamos, descobrimos coisas sobre nós mesmos e sobre a nossa vida, e a gente reconhece que o Sic transit gloria mundi é uma realidade para todos nós. É uma realidade para todos nós. Vamos lutar para cuidar desse corpo, templo do Espírito Santo, porque é muito rápido que essa vela consome-se. E muitas das vezes porque não tomamos as devidas precauções, muitas das vezes porque não trilhamos o caminho que deveríamos trilhar em relação à nossa saúde, e tem situações que surgem que você está bem, e de repente você se surpreende com algo que você não imagina, que você não imagina. Isso, por exemplo, aconteceu com meu irmão mais velho, Haroldo. Haroldo trabalhando, era bombeiro militar, formado em música pela Universidade Federal do Pará, e de repente foi jantar e sentiu vontade de vomitar, né? E quando chegou no hospital, o médico colocou a mão na barriga dele e simplesmente disse: é um câncer em estado avançado. E de fato, 80% do seu estômago estava tomado pelo câncer, já estava 1,5 centímetros na corrente sanguínea, durou um ano e 4 meses. Foi operado, enfim, mas não resolveu. Então, não tinha um mau hálito, trabalhava, fazia de tudo, não tinha um incômodo. E quando descobriu, foi daquele jeito. Tá bom, queridos? Então eu peço as vossas orações, que vocês continuem a rezar por nós, e nós também não duvide que estamos rezando por você. Mas não deixemos para amanhã o que precisamos fazer hoje, sobretudo a nossa volta para Deus, sobretudo a nossa reconciliação com Deus, sobretudo a nossa intimidade com Deus. Ela precisa acontecer hoje, agora, o mais rápido possível, queridos, o mais rápido possível, porque não podemos perder a nossa eternidade.
a vida eterna que Deus preparou para todos nós. Não podemos tornar a graça de Deus vã na nossa vida. Não, não. Nesse mundo já sofremos demais. Por exemplo, Volta Redonda, a saúde em Volta Redonda está um caos, hospital sendo fechado, não tem material básico no hospital, até papel higiênico está faltando. Então, por aí vocês têm uma ideia. Enquanto isso, tem pessoas locupletando-se, que estão ganhando bem, têm os seus planos de saúde, não precisam do SUS, não precisam do governo. E uma mulher para fazer um preventivo, para fazer uma mamografia, para tirar um pólipo, meu Deus, que coisa é essa? Que coisa é essa? Eu tratei de um casal aqui de idoso, que eu chamava papai e a mamãe, depois que morreram, 7 meses depois, chegou aqui em casa, aviso do hospital, comunicado para ele ir fazer o exame, já estava morto há 7 meses. Isso é uma vergonha que a gente vive. Então não podemos viver, queridos, querer a nossa eternidade perdida. Por isso precisamos voltar para Deus, e o advento está falando isso conosco, está dizendo: voltem-se para mim. Voltem-se para mim. Queridos, enquanto o capítulo 33 do Gênesis, enquanto o capítulo 33 do Gênesis termina com Jacó erguendo um altar ao poderoso Deus de Israel. Você vê isso lá em Gênesis capítulo 33, 20. Enquanto o capítulo 33 termina com Jacó erguendo um altar ao poderoso Deus de Israel, o 34 inicia com tragédia. Estamos refletindo sobre Santíssima Trindade à luz do Salmo 115. Tá? Voltarei na questão da arca com toda certeza, com toda certeza. Eu falei um pouco o que havia por fora da arca. Ainda não falamos o que havia dentro da arca. Tá bom? Então agora estamos falando um pouco sobre o Salmo 115. O que é que o povo de Israel em Babilônia está refletindo? Está refletindo o seu pedido de perdão. Já falei, esse Salmo 115, ele é muito pedagógico, é muito didático, é muito profundo para todos nós. Que tragédia é essa que Gênesis 34 inicia? Rapto e estupro da filha de Jacó. Rapto e estupro da filha de Jacó. Observe, queridos, Dina ou Diná, não sei como está aí na sua tradução, né? Ela é a sétima filha, depois falarei sobre isso, de Jacó com Lia. De Jacó com Lia. Você lembra aquela história que ele trabalhou 7 anos por Raquel, e no final daquela semana de Raquel, Labão deu-lhe Lia. E depois trabalhou mais 7 anos pela Raquel, que era a mulher amada, aquela que ele queria. Então, com essa mulher Lia, essa primeira filha de Labão, Jacó teve 7 filhos. Primeiro, ele teve 4 filhos. 4 filhos com Lia. Depois Deus fechou-lhe a madre, e depois abriu-lhe novamente, e ela teve mais 3 filhos, 2 homens e uma mulher. Então, 7 filhos com Lia. O último filho de Jacó com Lia foi Dina, ou Diná. Então, esta moça, esta filha de Jacó, por isso estou dizendo que o capítulo 34 de Gênesis, ele começa com uma tragédia. Jacó, retornando da Mesopotâmia, acampou-se em frente de Siquém, comprou aquele campo. Siquém não era apenas o nome da cidade, era o nome de uma pessoa, o filho de Remor, que era o soberano daquela região. Então, um dia, a filha de Jacó saiu para passear, para ver as mulheres da cidade de Siquém, da região,
E Siquém raptou-a, estuprou-a, né? Manteve-a em cárcere na sua casa. Então, depois falo sobre essa questão de números aqui, o que está falando. Os primeiros 4 filhos de Jacó com Lia, 4 filhos, depois tem mais 3. A última filha é uma mulher. A filha de número 7 é uma mulher. Bem, o autor deste fato, já falei, foi Siquém, filho de Remor, o soberano daquela região. Capítulo 34 do Gênesis começa com tragédia. Mas não parou por aí. 2 daqueles primeiros 4 filhos de Jacó com Lia, 4 daqueles primeiros filhos de Jacó com Lia, eles burlaram uma situação, é outro ponto que quero falar também depois. Eles usaram a circuncisão, o que havia de mais sagrado, é o nosso batismo hoje na igreja católica. Através da circuncisão, os homens, eles faziam parte do povo de Deus. Eles faziam parte do povo de Deus. É outro tema que também estão pedindo para eu falar. Em outro momento falarei com toda certeza sobre o batismo. Já falei, mas não custa a gente falar outros pontos, talvez com maior clareza, né? Com maior clareza. Então observe, queridos, 2 daqueles primeiros 4 filhos de Jacó, com Lia, eles usaram a circuncisão, que havia de mais sagrado. A circuncisão fazia as pessoas pertencerem ao povo de Deus. E quando chegou as pessoas da cidade, eles usaram uma falsidade. Circuncidaram-se todos os homens da cidade, inclusive Siquém e seu pai Remor. No terceiro dia que eles estavam fragilizados, Simeão e Levi entraram na cidade sem serem reconhecidos e passaram todos os homens ao fio da espada. Inclusive Siquém, seu pai e seu pai Remor. Pegaram sua irmã da casa de Siquém, retiraram-se. Embora Jacó tenha desaprovado literalmente o que eles fizeram, contudo, o que estava feito estava. Uma palavra também que quero dar de agradecimento aqui, para você que comprou Bíblia, está lendo Bíblia, Catecismo da Igreja Católica. Eu louvo a Deus, isso para mim já é um salário enorme, não tem preço. Isso para mim já é um salário que não tem preço. Que você possa meditar mesmo na palavra de Deus, essas histórias tão lindas, tão belas, que precisamos lê-las à luz do novo Israel, que é a igreja, à luz do novo Adão Jesus Cristo, à luz da nova Eva, Maria Santíssima. Hoje, por sinal, sábado com Maria, né? Sábado com Maria. Ela é a nova Eva. Então, o Antigo Testamento precisa ser lido como os primeiros cristãos leram e entenderam e explicaram. Fora isso, queridos, a gente acaba fazendo uma mistura e uma confusão horrível na vida de muitas pessoas. Então, não esqueça que para os hebreus, em Babilônia, que estavam cativos em Babilônia, a vida de Jacó para eles era o roteiro, era o mapa. Era o molde de como devemos voltar para Deus. Como devemos nos aproximar de Deus. Como devemos restabelecer nossa comunhão com Deus. Então é uma das primeiras pessoas para quem eles estão olhando ao formular o Salmo 115, eles que tinham o nome de Israel, porque eles veio de Jacó, que Deus trocou-lhe o nome, eles estavam olhando para a vida de Jacó, para os impasses que aconteceram, para essas tragédias que aconteceram na vida de Jacó. Deus não tinha uma aliança com ele, Deus não havia lhe renovado as promessas feitas a Abraão. E já falei para vocês, cuidado, queridos, cuidado. Se te apresentas para o trabalho do Senhor, prepara-te para as provações, prepara-te para as lutas. Ser forte e corajoso,
Não pasmes nem te espantes, Senhor teu Deus é contigo, aonde quer que tu fores. O vosso trabalho não é vão no Senhor, 1 Coríntios 15, 58. Sede firmes, inabaláveis na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Jesus falou aos apóstolos, vós sois aqueles que permanecestes comigo nas minhas necessidades, nas minhas aflições, nas minhas tribulações. Então a vida cristã é isto, queridos. É ser fiel a Deus, no meio das turbulências, no meio das tragédias, no meio das angústias, que ocorrem na nossa vida, não podemos deixar de lado Jesus Cristo, a sua igreja, os santos, aqueles que moldaram a nossa fé, aqueles que plasmaram a nossa fé, aqueles que foram os bandeirantes do seguir Jesus, do amor a Deus, da adoração ao único e verdadeiro Deus. Precisamos olhar para esses homens e para essas mulheres, porque eles apontam-nos o caminho certeiro, o caminho seguro, e Maria Santíssima é esse caminho curto e seguro que nos leva a Jesus Cristo. Então observe, queridos, que para os hebreus em Babilônia, a vida de Jacó era de fundamental importância. Não podemos tirar isto de vista. Não podemos tirar isto de vista. E é bom que a gente veja o versículo 30 do capítulo 34. Observe isto, o versículo 30 do capítulo 34 do Gênesis, ele mostra o estado de ânimo que estava Jacó diante de tudo aquilo que aconteceu. O rápido estupro da sua vida e a vingança desproporcional que seus filhos fizeram. Então, olha aqui a solidariedade. Assim como Remor, pai de Siquém, e todos os homens da cidade de Siquém foram solidários com o pecado de Siquém, porque todos morreram. E o autor faz questão de dizer que Siquém e Remor, seu pai, o soberano daquela região, foram trucidados. O autor faz questão de dar relevância para este fato. Mas todos os varões da cidade, eles passaram o fio da espada, a solidariedade. Então a mesma coisa Jacó. Jacó não deixa de ser solidário, embora ele não quisesse aquilo, não tenha dado ordens para aquilo, e quando soube do acontecido desaprovou, mas era o pai de Simeão, de Levi, daqueles outros filhos. Porque depois que Simeão e Levi mataram todas as pessoas, os outros filhos entraram na cidade e terminaram de arrasar. Saquearam, despojaram, levaram mulheres, crianças, fizeram uma barbárie. Então, queridos, o versículo 30 do capítulo 34 do Gênesis mostra o estado de ânimo que estava Jacó. Ele diz para os seus filhos, vós me pusestes em má situação. Olha aqui. Por que fizestes isso? Vós me pusestes em má situação. Depois ele diz, me fizestes odioso ao povo deste país. Você imaginou o que é isso, queridos? Me fizestes odioso ao povo deste país. Ou seja, ele não está excluindo uma só pessoa daquele país. Todas as pessoas daquele país no qual ele havia chegado e se estabelecido, agora estavam com ódio dele. Por quê? Por causa de quê? Do que seus filhos fizeram. Por que aquilo aconteceu? Por causa do que o filho do Remor fez. Já falei um pouco isso, queridos, essa solidariedade que acontece. Não estou aqui colocando uma pecha em cima dos filhos. Quantos de nós pais fazemos besteira e colocamos em má situação os nossos filhos? O marido coloca a esposa em má situação e por aí vai. Depois ele diz o seguinte, minha gente é pouca. Olha como Jacó está se sentindo, minha gente é pouca. E depois ele vai dizer, se unirem contra mim e me assaltarem, estarei perdido, eu e minha família. Eu e minha família estarei perdido. Você observa isso aí, queridos? Preste atenção nisto. Esta situação que Jacó viveu muitos anos antes do episódio da Babilônia, lá do Salmo 115, este era o retrato de Israel em Babilônia.
Não poucas vezes este é o meu e é o seu, é o nosso retrato. Quantas vezes estamos desta forma, estamos em má situação, porque alguém nos colocou em má situação. Quantas vezes, queridos? Quantas vezes estamos em má situação porque alguém nos colocou em má situação? Quantas pessoas nos fazem odiosas diante de outras pessoas? Somos vítimas porque alguém levou uma situação, alguém que não contou a verdade, alguém que não teve coragem de dizer, de fato ele errou, mas foi por causa disto, assim, assim, assim. Ou seja, a minha parcela de culpa naquele fato, eu escondo. Eu só faço expor aquela pessoa. Porque estou com ódio, quero vingar-me daquela pessoa, então eu acabo com aquela pessoa e eu a torno uma pessoa odiosa. E muitas pessoas, porque não sabem filtrar as coisas, muitas pessoas, por não saberem filtrar as coisas, deixam-se levar por informações que não correspondem à essência da realidade. Quantas pessoas colocam-nos em má situação justamente porque não contam a sua parte no fato, na situação? Apenas transferem toda a situação errada para outra pessoa. Ela quer discípulas. Aquela pessoa quer um contingente que esteja ao seu lado, que lhe diga, coitado, mas o que é isso? Meu Deus do céu, como pode o fulano, o cicrano, a fulana ter feito uma coisa dessa? Eu não acredito numa coisa dessa. Então, queridos irmãos, a situação de Jacó, a situação que Jacó estava vivendo lá em Canaã, ao voltar da Mesopotâmia, era o que Israel estava vivendo na Babilônia, e é a minha, a sua, é a nossa situação não poucas vezes. Minha gente é pouca. Minha gente é pouca. Já imaginou vencer uma batalha, vencer uma guerra, sem ter um contingente ideal, sem ter uma infantaria, uma cavalaria à altura? Mas já aconteceram, e é isso que deve confortar-nos. É isso que deve confortar-nos. Eu sempre falo daquela guerra, a guerra de Farsália, que teve entre Júlio César e o general Pompeu. O general Pompeu era simplesmente o máximo, era o cara. Quando Júlio César viu a cavalaria, a infantaria de Pompeu, e o que ele tinha era algo desproporcional. Era algo desproporcional. Mas ele teve uma estratégia e ele venceu. Pompeu fugiu, foi decapitado lá no Egito. Coisa semelhante aconteceu com o imperador Constantino. Coisa semelhante aconteceu com Alexandre o Grande em relação ao rei Dario. Eram contingentes pequenos, poucos, fracos, ao lado do adversário. Mas tiveram esmagadoras vitórias. Então precisamos ter esta consciência. Quando temos a consciência da verdade, quando temos a consciência de que não estamos envolvidos naquilo como se está falando, não excluindo a nossa parcela de envolvimento, de culpa naquela situação. Mas quando temos a consciência do que aquilo que estão falando é totalmente desproporcional, é inverdadeiro, é improcedente, não tenha medo, até porque São Paulo mesmo disse, olhem bem quem são vocês. Entre vocês não existem muitos fortes, muitos sábios, muitos ricos. Deus escolhe aquilo que é pouco, aquilo que é pequeno, aquilo que é fraco, e Jacó está dizendo, a minha gente é pouco, o meu povo é pequeno, pode ser contado, pode ser conferido. Se esse povo unir-se contra mim, se esse povo unir-se contra mim e me assaltar, estarei perdido, eu e minha família. Talvez esta seja a minha e a sua situação, talvez seja a situação de muitas empresas, de muitas famílias, de muitas pessoas que não sabem o que fazer porque alguém lhe colocou em uma má situação. Que neste sábado eu quero prosseguir com esta reflexão, depois eu prossigo, que Maria Santíssima cubra-nos com seu manto de mãe. Que Maria Santíssima venha sobre nós e ajude-nos a ser firmes. Ajude-nos a crer na sua materna intercessão. Que nada nos afaste de Deus. Que nada nos tire da presença de Deus. Que nos momentos mais tenebrosos de nossa vida, que nos momentos em que nos consideramos um nada,
que possamos confiar nessa mãe, que é consoladora dos aflitos, que é saúde dos enfermos, refúgio dos pecadores. Ela que é rainha do céu, ela que é porta do céu. Que desça sobre todos nós hoje e sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.